Seguinte, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. E eu vou falar hoje de uma situação que eu creio que seja muito importante para você ouvir sobre ela, porque de fato ela tem sido desde uns tempos atrás até hoje importante para a minha vida. E vai curtindo esse vídeo aqui para poder dar uma ajuda ao nosso canal. E não se esquece de se inscrever e poder clicar na sineta, porque quando surgir os vídeos você vai receber o alerta. Beleza. O que acontece? Nas semanas anteriores eu estava passando por um problema, né, que já passou, graças a Deus, e eu estou seguindo a vida da melhor forma. E aí veio um amigo me falar de uma coisa, né, sobre esse determinado problema. Dizer assim, cara, faz isso e tal, que vai dar certo e tudo. Ou seja, deu pitaco, basicamente. Aí eu disse, não, tá caminhando, tá dando certo, as coisas estão seguindo da melhor forma, tamo junto. Ele persistiu e aí eu repeti basicamente a mesma coisa. Eu disse, cara, tá certo, tá tudo bem, tá tudo de boa, tamo junto, é só o começo, tá tudo certo. E ficou por isso. Só que aí eu fiquei me perguntando, tirando a conclusão sobre essa questão, da seguinte maneira. Primeiro, ele tentou me ajudar. Eu fiquei de boa, fiquei muito tranquilo sobre isso, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Só que o seguinte, numa situação difícil que alguém passa, a melhor coisa que você pode fazer para a vida de alguém nessa situação ou em outras até piores é dar o seu apoio e ficar em silêncio. Justamente porque, por mais que você seja íntimo de alguém, muitas vezes as suas ideias vão ser contrárias à dessa pessoa, e principalmente no momento desse complicado, adverso que ela pode estar passando. E aí você pode me dizer, Guilherme, mas é uma maneira de ajudar, é uma maneira de poder colaborar com a pessoa? Não. O seu silêncio é a melhor forma de se valorizar e poder valorizar o outro, porque todo mundo é muito grandinho para tomar suas próprias decisões, não é mesmo? Pois é. E eu lembro até de um livro que eu li uns anos atrás, quase 10 anos atrás, da Susan Cain, chamado O Poder dos Quietos. E ele basicamente fala de que o silêncio é muito importante, principalmente no mundo que não para de falar. E ele cita diversas situações de pessoas que são tímidas, que silenciam a sua palavra para poder calar a voz exterior e ligar a voz interior, para poder, de fato, observar o mundo ao redor dela de uma maneira melhorada e mais sensitiva, para poder, assim, tomar decisões melhores para a sua vida. Vou dar um exemplo aqui do próprio livro para contar para vocês essas questões. Ela falou da questão da crise que teve, das duas crises que teve nos mercados, né? Em 1999, né? Aliás, de 2000 a 2002, que foi da bolha.com, e de 2008 a 2009, que foi da subprime. E aí o que acontece? Nessa brincadeira, teve investidores que foram mais pacientes e comedidos de não comprar ações lixo ou então que estavam sobrevalorizadas e simplesmente esperaram o mercado dar uma queda. E nisso eles aproveitaram ótimas oportunidades, muito mais até do que as pessoas eufóricas que compraram no topo e venderam no fundo, o que é muito, muito, muito ruim para o olhar de quem está no mercado. E aí no frigir dos ovos a gente vê o quê? E segundo o que diz as pesquisas relatadas no próprio livro, que eu vou deixar aqui o link na descrição se você quiser dar uma olhada na Amazon, que é o seguinte, que ele fala que pessoas que são introvertidas, elas tendem a ter 28%, até 28%, melhor dizendo, de menos, no caso, dopamina do que pessoas que são extrovertidas. Ou seja, elas têm um poder de controle maior, um poder de parar e pensar sobre a situação, para aí de fato elas tomarem as suas próprias decisões com mais calma, com mais cadência, de acordo de fato como ocorre aquela situação, de como ela está, para aí de fato ela tomar sua própria decisão ou não, esperar mais um pouco para que de fato ela possa agir
lá na frente. Isso daí se interliga também àquela teoria do marshmallow, né? Aquele experimento do marshmallow, onde colocaram algumas crianças e aí colocaram um marshmallow na frente delas. E aí deram um certo tempo e diziam para elas, ó, depois que você passar esse tempo, se você não comer esse marshmallow, você vai ter mais um para poder ganhar aqui. Beleza, tranquilo. Algumas dessas crianças comeram e não receberam o segundo marshmallow. E o outro grupo de crianças que esperou recebeu o segundo. E nesse segundo especial, percebeu-se que ao longo dos anos que a pesquisa acompanhou o crescimento dessas crianças que depois se tornaram adultos, elas tiveram como é que eu posso dizer? Agora escapou o pensamento, mas pois é. Elas tiveram uma vida melhor justamente por controlar o seu ímpeto, controlar as suas emoções e, consequentemente, também controlar as suas tomadas de decisões muito impulsivas, diferente daquelas pessoas que comeram marshmallow dentro daquele tempo esperado. E também isso me lembrou um livro que eu li recentemente do Morgan Housel chamado A Psicologia Financeira, que ele fala justamente disso, que muitas vezes para você ter um padrão de vida realmente muito bom, ou seja, ter bastante dinheiro, não é uma questão de inteligência, é uma questão muito mais emocional do que propriamente de QI. E ele cita uma situação muito interessante que quando ele trabalhava como manobrista ali, né, tô dando spoilers do livro, então só tô dando aqui o comecinho, mas depois você vai ver ali o livro, também vou deixar o link na descrição. E aí o que acontece? Ele trabalhava como manobrista em Las Vegas. E aí ele veio um cara que tinha vendido a empresa dele por milhões e ele torrava aí uma média de 100, 150 até 200 mil dólares por noite no cassino e fazendo outras babaquices ali por Las Vegas. Nisso, em 2 anos, o cara torrou tudo e ainda torrou por cima de tudo as economias da família dele. Ou seja, era um cara que era muito extrovertido em geral e no fim das contas, ele simplesmente tomou decisões muito impulsivas, gastando o seu dinheiro e não tendo controle emocional para poder gerir esses valores. Então, é justamente através desse exemplo e de outros que ele fala que o seguinte, que o dinheiro, para você conquistar dinheiro, para você ganhar dinheiro, fazer dinheiro, ser rico, não é uma questão de QI, mas é uma questão de, no caso, agora, perdão aqui, mas é uma questão de controle emocional, de inteligência emocional. E também tem um outro cara aqui puxando mais ainda a história, e eu não li esse livro, eu pretendo ler, que é do Daniel Goleman. Ele fala justamente sobre isso. E o Morgan Housel cita um pouco do próprio Daniel Goleman no livro dele. E tem um livro do Daniel Goleman chamado Inteligência Emocional. E ele fala de maneira genérica sobre essa questão de que muitas vezes para a gente conquistar algo na vida não é uma questão de inteligência, mas sim de inteligência emocional, de o quanto você aguenta esperar hoje para receber recompensas maiores lá no futuro. Então, gente, isso daí é muito, muito interessante, muito bacana e a gente percebe cada vez mais no meio dessa situação toda que a gente precisa focar na nossa vida, focar nas nossas coisas, ao invés de ficar dando pitaco para tudo, entendeu? Ao invés de poder ficar dizendo, faz isso, faz aquilo outro. Por isso que hoje os mais velhos, né, dos anos 60, anos 70, anos 80 e até anos 90 no caso, eles ficam frustrados porque eles vão dar um conselho, digamos assim, sem que o outro peça de fato mesmo. Então, cada vez mais a gente precisa calar a voz de fora e ligar a voz de dentro para poder observar o mundo ao nosso redor de uma maneira mais sensitiva e, consequentemente, tomar melhores decisões para a nossa vida. E nesse caso um exclusivo de amizade, de você querer ajudar o outro, uma opinião, um pitaco, é poder se calar e poder apoiar, dizer, tamo junto, é só o começo, faz e vai em frente. Por mais que você não concorde com a tomada de decisão da pessoa, apoia, porque é muito importante, principalmente em momentos adversos que essa pessoa vai viver ou que está vivendo, apoiar essa pessoa e não dar
pitaco nenhum sobre a vida dela, tudo bem? Então é isso, deixei meu vídeo aqui, eu já passei aqui para mais de 10 minutos, nem sei se vai passar para 10 minutos, mas aqui eu tô gravando, tá com mais de 10 minutos, mas enfim, deixei um recado. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha com o máximo possível de pessoas e não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo para eu saber quem é você, se você gostou, se você não gostou, se você tem uma outra opinião paralela sobre isso. Deixa teu comentário aqui, eu quero te ver aqui e a gente poder debater um pouco sobre isso, tudo bem? Então é isso, até o próximo vídeo.